Olá, graça e paz. Se você é crente ou tem algum conhecimento bíblico, ainda que não seja de alguma igreja, você certamente já ouviu falar daqueles 40 anos no deserto. Dentro e fora do contexto da igreja, muita gente sabe dessa história. Um povo que ficou andando, dando voltas no deserto para chegar num lugar bem próximo. Uma caminhada relativamente curta quando comparada com todo esse período de 40 anos. E muitas vezes nós sabemos dessa história, mas nós não sabemos o porquê dessa história. Então veja, o povo de Israel saiu liberto da sua escravidão no Egito, porque Deus os libertou. O próprio Deus diz: Eu os livrei da terra da escravidão e os conduzirei. E assim Deus concede a eles todo o sustento naquela caminhada até o lugar onde Deus havia prometido, a famosa terra prometida. E o povo de Deus então está ali às portas daquela terra que Deus havia prometido. Eles caminharam e chegaram lá. E ali estava a terra diante deles, cheia de beleza diante dos olhos deles. Eles então enviam 12 homens chamados espias para observar aquela nova terra, porque eles viram que havia movimento ali. Será que era ali mesmo? Será que era aquele lugar? Tem gente, tem cidade. E esses espias, esses homens voltam, 12 homens, voltam para eles depois de observar, e eles voltam com uma grande notícia: a terra é rica e produtiva. Ali há frutos muito bons, suculentos, há toda uma terra maravilhosa para se cultivar. Mas o povo que ouve essa notícia não saltou de alegria, porque junto com a beleza da terra havia outra informação. Eles descobriram que havia um povo com exércitos, povo muito forte, e que a terra era deles. Então eles não se animaram a seguir adiante para o lugar onde Deus prometeu, porque haviam ali pessoas que certamente lutariam para defender a terra. Desses 12, apenas 2 homens estavam corajosos para entrar na terra. 2 disseram: sim, há dificuldade, mas não foi ali que Deus prometeu? Deus não nos libertou, Ele não prometeu essa terra, então vamos adiante. Dos 12, 10 disseram: não, eu não vou. É terrível, há um exército muito forte. E ele surge então esse medo de seguir adiante. Há um texto que nos fala sobre isso, está lá em Deuteronômio, capítulo 1, o verso 27 e 28. Veja como esse povo reage. O texto diz: murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Veja como o povo reage. Tem o Senhor contra nós ódio e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão desse povo que é muito maior e muito mais alto do que nós? Veja, a Bíblia nos diz que esses momentos históricos na vida do povo de Israel, esses foram momentos significantes de avaliação espiritual da fé daquele povo, das decisões que eles tomaram. E foram preservados até hoje para nós, palavra de Deus, a narrativa desses relatos para o nosso exemplo, para a nossa instrução hoje em dia. Porque os israelitas, eles eram exatamente como nós. Esse momento em que eles chegam na terra prometida foi um momento de graça, um momento maravilhoso. Deus estava cumprindo tudo exatamente como ele disse. A liberdade, a chegada na terra, a terra é rica. Eles estavam para receber o que eles não mereciam, uma terra cheia de fartura. Não mereciam porque eles apenas murmuravam e reclamavam, como nós vimos nesse texto. Eles se deparam com aquela aparente dificuldade e eles dizem: o Senhor nos odeia.
Era muito melhor viver escravo do que agora ter que lutar por essa terra. A vida de riqueza e fartura aguardava aquele povo do outro lado. Tudo pertencia a eles porque Deus havia redimido da escravidão e daria muito mais que liberdade para eles. Ele daria vida, vida abundante. E eles não tinham nada, mas eles estavam na expectativa de que ali simplesmente estaria uma grande faixa de recepção. Esse povo não tinha nada e eles estavam para receber tudo, mas o que eles fazem? Assim como os 10 daqueles 12 que voltaram, eles dizem: nós não vamos. Eles são mais altos, eles são mais fortes, eles têm exércitos. Nós não vamos sair do lugar, nós não vamos entrar nessa terra. Deus nos odeia. Tudo parecia para eles muito impossível. É como se eles dissessem: o Senhor Deus, ele não tem poder para nos fazer receber essa terra. O Senhor Deus, ele não tem nem conhecimento do nosso problema. A terra que lhes havia sido prometida estava habitada. Era só isso. Cheia de pessoas que não queriam eles ali de fato. E eles pensam: o que Deus pode fazer diante disso? O desapontamento deles foi fatal. O que eles pensaram que estaria atrapalhando o plano de Deus era exatamente parte desse plano. O que lhes enfraquecia a fé naquele momento era exatamente o instrumento de Deus para lhes edificar a fé. Deus é poderoso, Ele criou todas as coisas. E quando nós nos deparamos com desafios grandiosos e nós olhamos e dizemos: é impossível isso, é exatamente o ponto onde Deus está nos chamando a agir na dependência dEle, confiando na providência dEle, tendo fé. Deus nos edifica por meio de situações aparentemente impossíveis de se resolver. Deus também sabe que você enfrenta dificuldades aparentemente impossíveis de se resolver. E muitas delas vão ser resolvidas para o seu bem da forma mais estranha aos seus olhos. Coisas que você acha completamente contrário a Deus ou à boa vontade. Mas Deus vê todo o desconcerto que cerca a sua vida. E Deus não está em pânico. Ele não está agora de supetão imaginando o que fazer para que o plano dele aconteça. Ele não está perplexo diante dos obstáculos que você vê maiores do que você, que surgem no seu caminho. Não se deixe desencorajar pelo que você vê. Os nossos olhos, constantemente, assim como os nossos ouvidos e nossos sentimentos, eles nos enganam. Nós vemos, ouvimos coisas e a nossa imaginação nos deixa completamente amedrontado. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E Ele sabe como usará tudo isso para o seu bem. Ele sabe como as coisas que agora te causam medo serão usadas para edificar a sua fé, seu encorajamento nele. Ele não se surpreende com os problemas que você enfrenta. E ele realmente não tem intenção de deixar você enfrentar tudo isso sozinho, ou como se a solução estivesse nas suas mãos. Ele permanece ao seu lado com todo o poder, com toda a sua glória, com toda a sua bondade, sabedoria, graça. Ele não só pode resolver a situação, como ele causou a situação, porque ele mesmo está conduzindo. Deus usa tudo isso para nos conduzir em graça. Não fique com medo quando o problema for maior do que a sua capacidade de resolver. É aí que Deus começa a te mostrar o poder dele, a graça dele, a bondade dele. E Deus tem preparado coisas grandiosas para aqueles que são dele e aqueles que confiam nele, aqueles que esperam diante das situações difíceis a graça, ação e amor de Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Mesmo que você já seja crente, entregue. Busque o Senhor.
E se você não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, saiba, a maior dificuldade do ser humano, Cristo resolveu. Ele morreu na cruz para que todos aqueles que deixam de viver por si e passam a viver segundo o comando dele, a orientação dele, são perdoados de seus pecados e têm vida, vida eterna. Não só essa vida, não só a resolução dos problemas. Se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, você pode fazer isso agora, onde você estiver. E se tiver dúvida, pode me procurar, que eu oro com você. Vamos orar agora? Senhor Deus, nossa vida realmente tem nos apresentado dificuldades gigantescas, ó Pai. São problemas de saúde, problemas profissionais, problemas de relacionamento, problemas dos mais diversos, ó Pai, que nos enchem de medo, de pavor, nos paralisam. Ó Pai, apressa-te em nos socorrer. Nosso coração, ó Pai, rapidamente desiste de acreditar que o Senhor tem o melhor para nós quando nós vemos que o melhor parece que não está acontecendo. Então nós te pedimos, ó Pai, mostra-nos o teu agir, abra-nos os olhos para o teu poder e fecha, ó Pai, os nossos olhos, ouvidos e sentimentos para esses medos que nos fazem vacilar na fé. Conduza-nos, ó Pai, salva-nos, abençoa-nos, socorre aqueles que estão aflitos nesse momento. São vários os problemas, ó Pai, mas o Senhor bem os conhece. E assim como aquele povo, caminhando para chegar na terra prometida, o Senhor bem sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Assim como o Senhor sabe o que está para acontecer na vida de cada um de nós. Por isso, ó Pai, não deixe que nós vacilemos em fé, que desistamos. Ajuda-nos a ter mais coragem do que aqueles 10 espias e nos parecer mais com aqueles 2 que viram a dificuldade e disseram: o Senhor há de prover a solução. Vamos, porque essa é a promessa dele. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até mais.